E aí você, mulherada, quer ter resultado na sua vida? Quer definitivamente ter um controle financeiro e saber como anda as suas finanças? Pois é, eu sou Mônica Rodrigues e vim falar com você hoje sobre como organizar as suas finanças. O que é importante para você organizar as suas finanças? Na semana passada eu falei, se você não viu esse vídeo, vai lá no YouTube e assiste esse vídeo onde fala sobre a lei do plantar e colher. Se você não está plantando, se você não tem se organizado, não tem cuidado das suas despesas, não tem controlado as suas rendas, as suas receitas, se você nem sabe quanto você ganha direito, como é que você quer ter um controle financeiro? Como é que você vai colher uma bela de um controle, de um planejamento, se você mal sabe o que tem acontecido com você, se você não tem plantado nada sobre esse controle? Então eu queria falar um pouco com você hoje sobre isso. O que você precisa fazer para definitivamente controlar as suas finanças, para entender o que funciona na sua vida financeira e se não está funcionando, por que não está funcionando? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente não vai comer um bolo se antes a gente não tiver os ingredientes, se a gente não assar ele e ele realmente cozinhar e ficar pronto, assar e ficar pronto para você comer. Assim é com as nossas finanças. Você não vai ter um controle financeiro e poder investir o seu dinheiro se você não começar lá com os ingredientes. Quais são os ingredientes básicos para você ter um controle financeiro? É você saber exatamente quanto você ganha. Se você tem apenas uma fonte de renda, é muito fácil, porque você vai pegar os rendimentos dessa fonte, somar e você vai saber quanto você ganha. Se você tem mais de uma fonte de renda, então você simplesmente tem que fazer uma conta de somar, né? Uma adição em relação a todas essas entradas que você tem, sejam elas diariamente, sejam elas mensalmente. O que importa é você saber exatamente quanto que você está ganhando. E você precisa também entender se esse valor que você está ganhando é o valor líquido que está indo para o seu bolso efetivamente ou é o valor bruto, aquele grosso. Quem é assalariado sabe do que eu estou falando, onde você ganha um valor X, só que ali, ó, no cantinho direito ali do teu olerite, vem lá os descontos que você recebe. Então é importante você entender. Muitas pessoas ficam contando com o valor bruto para ter as suas despesas, para gastar o dinheiro, e no fim o líquido que ele recebe é menor e no fim ele está sempre se endividando, sempre no negativo. Então é muito importante que você saiba quanto você ganha, quais são os seus rendimentos, qual é o valor líquido que entra no seu bolso e que efetivamente é o valor que você tem para gastar, para poder pagar aí as suas contas e, claro, fazer o seu investimento depois. E o outro lado da moeda é você saber quanto você gasta, quanto efetivamente você tem de despesa fixa. Você sabe o que é uma despesa fixa? Quanto você gasta de despesa variável? Você sabe o que é uma despesa variável? Então vamos lá, vou te explicar rapidamente aqui o que é isso. Fixo, a gente já entende pelo próprio nome, são aquelas despesas que você tem todos os meses, é fixo. Não importa o que acontece no seu dia a dia, você tem que pagar aquela conta. O seu aluguel, o seu condomínio, a sua conta de luz, o seu telefone, são todas contas fixas. Se você estuda ou se você tem filhos que estudam, a escola dos seus filhos, a sua escola, o teu curso, tudo isso são despesas fixas que você tem que pagar todos os meses religiosamente. Não importa em que condição você está, você tem que pagar. Essas são as despesas fixas. Você precisa listar quais são essas despesas que você tem. Você precisa entender quais são elas e qual é o valor de cada uma que você tem que pagar. E as despesas fixas, ela é relativamente tranquila, porque normalmente o valor que você paga é fixo também. Além de ela ser uma despesa que você vai pagar todos os meses, o valor que você paga todos os meses é igual. Dificilmente varia. Às vezes, por exemplo, numa conta de luz, você tem uma variação entre um mês e o outro, apesar que você, na média, gasta mais ou menos a mesma coisa.
Recentemente a gente teve aí uma grande discussão em relação às despesas de energia elétrica, porque houve um aumento, né, essa pandemia e os reajustes, enfim, isso acontece. É muito legal quando você tem um controle da sua despesa fixa, porque você sabe exatamente se a conta está vindo alta ou não. Porque você fala, puxa, eu sempre paguei R$100 e esse mês veio 150, mesmo que o mês eu pagasse 110, 115, 95, sempre estava ali em torno de R$100 e esse mês veio 150, 50% a mais na sua despesa de energia elétrica. É muita coisa para variação de um mês. Efetivamente aconteceu alguma coisa nesse período. Mas você só vai entender isso se você souber na ponta do lápis exatamente quanto você gasta, qual é a sua despesa mensal, qual é o valor que você paga de despesa fixa todos os meses. Você precisa anotar isso, você precisa sentar um dia, é o seu ingrediente. Você precisa anotar isso na ponta do lápis, tudo que você gasta de despesa fixa. E nós temos as despesas variáveis, que essa sim, num momento de crise, num momento de cortar gastos, são as primeiras despesas em que você vai parar de gastar. São aquelas que você vai olhar e falar, poxa vida, como é que eu posso gastar menos? Como é que eu posso melhorar o meu orçamento aqui? Quais são dessas despesas que eu consigo eventualmente eliminar, né? Ou pelo menos diminuir mensalmente? E o que vai acontecer? Você vai olhar e falar, puxa, restaurante, será que eu preciso ir em restaurante todos esses dias, toda semana? Ou você tem uma despesa, por exemplo, de academia, apesar dela ser uma despesa fixa, talvez seja uma despesa que você precisa rever. Eu nunca corto despesa de academia, porque exercício físico para mim é fundamental. Ela é uma despesa fixa para mim. Mas para algumas pessoas que de repente usam personal, ou que vai eventualmente, paga só quando usa, talvez vale avaliar se realmente é importante continuar pagando ou não. Então existem as despesas, se você usa, por exemplo, transporte de Uber, de aplicativo, talvez avaliar, poxa, será que eu consigo usar uma outra forma de transporte onde eu possa economizar? Ou mesmo gasolina, despesa com gasolina, ela é uma despesa fixa, mas talvez você consiga, talvez aí no variável, no combustível, diminuir o teu consumo de combustível. Como? Trocando por um outro transporte que seja mais barato, talvez você caminhe, talvez você use um ônibus, um metrô, ou até uma bicicleta, que além de tudo é saudável. Então você precisa avaliar essas despesas variáveis, são muito importantes você identificar. Como é que você vai fazer tudo isso? Né? Você vai ter que pegar um mês e durante esse mês você vai anotar tudo que você paga. Tá? Pega um caderno, ou pega um Excel, ou usa um aplicativo. Existem alguns aplicativos de controle financeiro, que eles chamam de fluxo de caixa, controle as suas despesas, suas finanças, enfim. Você pode pôr no aplicativo, todo mundo está com o celular na mão, então você pode usar. Eu gosto de usar a planilha de Excel mesmo, né? Ou você simplesmente, se você não tem facilidade nenhuma com a tecnologia, você pode usar um caderno, um bloco de anotação. Mas o que é importante? Que você anote todas as despesas que você tem naquele mês. Então, toda vez que você pagar uma conta, você vai lá e anota. Então, teu aluguel, suas contas fixas. E aí, se de repente você foi num barzinho, né? Na época de pandemia nem tanto, mas se você costuma ir a bares, a restaurantes, faz um lazer, compra uma roupa, dá presente para alguém, tudo você anota. Foi na padaria, comprou pão, fez qualquer aquisição que você fizer, você vai anotar. E aí, quando você tiver fechado o mês, você vai começar o próximo mês. Algumas vão ser recorrentes, ou seja, elas vão acontecer de novo, mesmo valor, como aluguel, por exemplo. Então, você vai identificar que essas que se repetem, independente do que aconteceu, quer dizer, você tem que pagar usando ou não usando, essas são as suas despesas fixas. E as outras, as demais, são as suas despesas variáveis. Então aí a gente vai falar um pouco sobre o fluxo de caixa. Eu vou deixar esse tema para um outro vídeo, porque esse vídeo já está muito longo. Então a sua lição para essa semana é anotar as suas despesas, anotar as suas receitas, os seus ganhos. E aí a gente vai aprender no próximo vídeo o que você deve fazer com esses números, com essas informações. Gostou desse vídeo?
Então compartilha. Quantas pessoas precisam melhorar a sua vida financeira, entender como é que sua vida financeira está e para onde que ela vai e como que ela vai fazer para ir até aquele lugar, tá bom? Espero que você tenha gostado. Compartilha, dê o seu like. Um beijo e até o próximo vídeo.